Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Vamos ter nesta quinta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Europa, a Copa do Mundo da qualificação, temos a seleção do Cazaquistão contra a seleção de País de Gales. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela África, a Copa do Mundo da qualificação, 7ª rodada, temos a seleção de Angola contra a seleção da Líbia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o terceiro palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo da qualificação, temos a seleção da Geórgia contra a seleção da Turquia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo da qualificação, temos a seleção da Lituânia contra a seleção de Malta. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção de Gibraltar contra a seleção da Albânia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o sexto palpite. Ainda pelo mundo amistoso internacional, temos a seleção da Noruega contra a seleção da Finlândia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Dinamarca, a Copa Landespokal, 32 alvos de final, temos a equipe do Rolls contra a equipe do Viborg. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo da qualificação, temos a seleção da Bulgária contra a seleção da Espanha. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou fora. Placar exato, 3-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo da qualificação, temos a seleção da Eslováquia contra a seleção da Alemanha. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo da qualificação, temos a seleção de Luxemburgo contra a seleção da Irlanda do Norte. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Europa, a Copa do Mundo da qualificação, temos a seleção de Países Baixos contra a seleção da Polônia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Equador, a Série B, grupo de acesso, segunda rodada, temos a equipe do Gualacel contra a equipe do Guayaquil City. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo da qualificação, a 17ª rodada, temos a seleção da Argentina contra a seleção da Venezuela. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida.
E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação à 17ª rodada. Temos a seleção da Colômbia contra a seleção da Bolívia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2 gols e meio ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação à 17ª rodada. Temos a seleção do Paraguai contra a seleção do Equador. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3 gols e meio ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3 gols e meio na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação à 17ª rodada. Temos a seleção do Uruguai contra a seleção do Peru. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa do Mundo, a qualificação à 17ª rodada. Temos a seleção do Brasil contra a seleção do Chile. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1 gol e meio ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.